Vão chegando, sejam bem-vindos, bom dia, bom fim de bom sábado. Thaís Emira aqui já com a gente para a gente entrar nesse tema super, hiper, power importante para nossa consciência, entender algumas coisas, né, sobre a visão da espiritualidade relacionado com a maturidade. É como se aqui eu bolei para nós toda a teoria, né, de dentro da perspectiva da existência, o que que seria a maturidade dentro do nosso grau de consciência, né? Eu sempre gosto de trazer aqui já no início da nossa conexão que todos nós estamos nessa busca, né? Todos nós temos pontos maduros, mas pontos que ainda a gente precisa amadurecer. Não é à toa que a gente reencarna aqui, volta e volta de novo e volta de novo para estar aprendendo a desenvolver isso, né? O Arroz está aqui do meu lado, acabou de trazer que hoje é o dia fora do tempo, né? Lá no calendário do Kim. Então, já movimentando essa perspectiva de maturidade, a gente já está dentro de um portal, de certa forma, para estar nos empurrando aí juntos, potencializando os pontos que eu vou estar trazendo aqui com a gente. Estou ainda aguardando um pouquinho mais, o pessoal chegando, ainda está entrando algumas pessoas aqui. Voltando ao que eu estava dizendo, então, querendo ou não, a ferramenta online, ela é uma ferramenta mais fria, ela proporciona a gente estar aqui se conectando, né, à distância, do outro lado do mundo, estado, fazendo com que a nossa egrégora ela se fortaleça, ela consiga se aproximar mesmo distante, né? Mas ao mesmo tempo ela é mais fria. E por ser mais fria, nós aqui como seres humanos que estão tentando se conectar, é importante a gente estar utilizando de forma sábia aí a interação, né? Então, nós vamos utilizar bastante ali o chat, tá bom? Para a gente conseguir conversar, se entender, se conhecer um pouquinho, né? Como é um grupo de pessoas não tão abrangente, com muitas pessoas, a gente consegue criar mais intimidade. E isso faz a gente crescer e se desenvolver juntos aí dentro desse panorama da maturidade, tá bom? Vou começar então. Se você às vezes eu fizer algumas pausas, é porque eu estou ainda aceitando algumas pessoas aqui, observando quem entra, quem sai, tá? Então, às vezes eu dou uma pausadinha porque eu ainda estou nesse esquema aqui, aceitando o pessoal. Emir, fala comigo, o áudio, o vídeo, tá escutando bem aí, tá tudo certo, tá fluindo bem a conexão, transmissão, Tudo certo, Matheus. Tudo tranquilo, pode seguir. tá, perfeito, maravilha, maravilha. Bom, então vamos começar nossa conversa, nosso diálogo e espero que de coração vocês consigam compreender esse aspecto sobre a maturidade, porque a maturidade é algo muito importante para o nosso desenvolvimento como ser humano, sabe? A partir da maturidade, nós ganhamos responsabilidade, nós ganhamos autonomia aos olhos da vida, aos olhos de Deus, aos olhos da existência. E isso faz com que os nossos caminhos eles se abram de certa forma, né? Porque nós aqui juntos não podemos esquecer dentro da nossa filosofia e perspectiva de conhecimento que eu e Rose aqui trabalhamos com espiritualidade, nós somos espíritos em evolução, espíritos em evolução. E baseado na nossa evolução, nós ganhamos merecimentos através da espiritualidade, ganhamos situações, saúde, melhorias nas questões financeiras, melhorias nos nossos sentimentos. Então, tudo isso anda junto com a espiritualidade. Porém, muitas vezes as pessoas elas se perguntam, por que, que o meu caminho está tão travado? Por que, que
as coisas são dessa forma, por que que para mim parece que eu faço, mas tem coisas que não saem do lugar, e justamente porque muitas vezes a gente ainda está imaturos, a gente ainda tem padrões comportamentais infantis, egoístas, que acabam fazendo com que nós, aos olhos da vida, da existência e da espiritualidade que ancora a nossa existência, não colabore, né? E não porque a espiritualidade não queira colaborar, mas porque ainda não é o tempo, porque ainda não é o processo certo dentro dos olhos do espiritual, tá bom? Bom, então, avançando aqui, para a gente começar o nosso conceito de maturidade, primeiro a gente tem que entender o que é a maturidade, né? O que é maturidade? E a nossa sociedade, a nossa perspectiva social, ela, querendo ou não, ela confunde muito a maturidade com o termo envelhecer. Então, às vezes, a gente acredita que a gente vai se tornando velho e, consequentemente, nós vamos nos tornando maduros. E essas duas coisas, elas têm ligação, elas convergem, sim, têm a ver, porém, se a gente analisar, existem muitas pessoas que já atingiram certas idades e continuam ainda cheias de comportamentos, de padrões infantis. E padrões infantis não quer dizer que tu não possa ter viva a tua criança interior dentro de ti. Não. Padrões infantis, dentro da perspectiva de uma maturidade espiritual, tem a ver com a nossa consciência, ela não conseguindo compreender o que de fato a existência pede de nós para nós agirmos, para nós refletirmos, pensarmos, sermos quem somos num estado natural de consciência. Então, a gente não pode confundir. Assim como quando a gente analisa também muitos jovens, crianças, adolescentes, pessoas não tão velhas, muitas vezes essas pessoas são muito maduras, elas têm uma visão, uma consciência de vida muito ampla, ela tem atitudes, né? Atitudes altruístas, atitudes nobres, atitudes que representam uma perspectiva espiritual de dentro para fora, de forma natural, né? Então, antes de nós compreender de fato, então, o que é maturidade, a gente começa a separar, né? Envelhecer de amadurecer, tá? Maturidade, ela não significa que a gente vai se tornar perfeitos, saber tudo, não sentir raiva, tristeza, medo, né? Se tornar empoderados, não, maturidade não tem a ver com isso, porque maturidade é um processo de crescimento da consciência, no qual a gente vai passando de deixar de reagir de forma automática e começa a aceitar, a entender as nossas atitudes e as responsabilidades que a gente tem com a nossa própria vida, tá? Então, maturidade e responsabilidade com a nossa própria vida, elas começam a dialogar muito juntas. Então, envelhecer é um processo biológico natural. Todo mundo está envelhecendo, né? Até os animais estão envelhecendo. É um mecanismo biológico que todo mundo passa. Isso não difere para ninguém. Todo mundo vai sofrer esse processo, vai passar pelo envelhecimento até o momento da nossa partida, da nossa morte. Todos. Isso não se difere para ninguém. Porém, amadurecer é um processo interior da consciência que a partir de nós mesmos precisa ser aprofundado. Então, nós precisamos olhar para esse lugar, investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa mudança nesse lugar, para de fato que a nossa consciência ela mude, para que de fato a nossa espiritualidade, nosso espírito, ele evolua, né, diante da vida. Então, envelhecer
está ligado à matéria, está ligado à biologia, está ligado ao corpo humano. Já amadurecer é um processo do nosso espírito, é um processo da nossa consciência, né? Envelhecer é o caminho que a vida encontra para ajudar, para nos ajudar a amadurecer com o tempo, né? Então é como se a vida ela olha para nós e diz assim, ó, eu vou te dar um presente aí para o teu espírito ele conseguir enxergar os valores, os verdadeiros valores da existência, para ele conseguir entender o que de fato é esse mecanismo chamado vida, né? Dentro de responsabilidades que a nossa consciência tem e adquire durante a vida nesse amadurecimento. Então, a vida ela nos dá o presente de envelhecer, ela nos dá o tempo para que o nosso corpo nos permita auxiliar a nossa consciência espiritual a amadurecer, mas não que apenas envelhecer vai nos ajudar a amadurecer, tá bom? Então eu trouxe uma parábola aqui, eu gosto muito de usar parábolas, e hoje eu trouxe aqui uma parábola para a gente entender isso que eu trouxe, né? Que às vezes fica um pouco vago. Ah, tá, então amadurecer é um processo da consciência, que é de forma natural e que isso vai trazendo valores para mim, princípios, atitudes, vibração, né? Que vão fazendo o meu ser de forma natural amadurecer. Beleza, mas e aí, como eu posso ver isso na prática, né? Então, eu trouxe aqui a parábola do mestre e do ladrão para nós, tá? É uma parábola muito bonita, ela é um pouco extremista, né? Porque ela pega assim, ela vai mostrar para nós exatamente o que a gente seria o ideal dentro da nossa consciência, da nossa atitude, né? Através das atitudes do mestre e do ladrão da parábola. Então, a parábola do mestre e do ladrão, ela conta a seguinte história. Havia uma casa simples, né, de um mestre que vivia numa aldeia. A partir disso, um ladrão que rondava a cidade observou aquela casa e foi lá para conseguir fazer alguns furtos, né, tirar alguns proveitos dentro da casa do mestre. Chegando lá, o ladrão percebeu que entrou lá e se deu mal. Chegou lá, não tinha nada dentro de casa, né? O mestre espiritual ele era muito desapegado das coisas materiais e tudo mais. Ele vivia um extremo ali espiritual, de valor, de princípio, de vibração. E aí, a partir disso, o ladrão ficou confuso, né? Pô, entrei aqui, a casa tá totalmente vazia, não tem nada. E aí, lá dentro do nada, o mestre aparece para ele sair do quarto e cumprimenta o ladrão, né? Ele chega lá e fala, e aí, tudo bom? Como é que você está e tal? E aí o ladrão ficou surpreso, assustado com aquilo, né? Com aquela presença daquele mestre, porque o mestre percebeu que era um ladrão e agiu de forma natural com ele, né? E ainda disse para o ladrão o seguinte, o mestre, ó, se tivesse me dito, eu tinha preparado alguma coisa para te esperar, para te recepcionar e tudo mais, mas tu não me avisou que vinha, então eu não tenho nada para te oferecer. Tudo que eu tenho aqui na minha casa é um cobertor, né, que é o que ele se tapava nas noites para dormir. E aí ele ainda olhou pro ladrão e falou: ó, quer esse cobertor? Pode pegar para ti aí, que é o que eu tenho a oferecer, né? O ladrão, ele começou a achar que aquele cara era maluco, né? Ele começou assim, nossa, tipo, o que que tá acontecendo, né? Quem é essa pessoa, né? Que aleatório, né? Aí o ladrão pegou e foi embora, falou, não, vou embora, tá tudo certo, né? Até se assustou com aquela presença do mestre, não queria mais nem incomodar, roubar mais nada. E aí o mestre ainda pegou e falou para ele o seguinte, se despediu, né? Entregou o cobertor, falou que ele tinha que levar aquele cobertor e ainda pediu para que pelo menos ele agradecesse a ele e quando saísse, fechasse a porta lá, saísse da casa lá de uma forma educada, de uma forma com consciência, né? Ele sugeriu isso para o ladrão na hora que o ladrão ele estava saindo. Um tempo depois, esse mesmo ladrão ele foi pego,
né, pelas autoridades lá da aldeia e tudo mais. E aí ele participou de um julgamento, né, com várias acusações e tudo mais. E aí esse ladrão lembrou daquele mestre e solicitou lá para a galera, para eles chamarem o mestre para testemunhar, depor a favor do ladrão, né, se ele podia ajudar. O pessoal do tribunal foi lá, chamou o mestre era uma pessoa muito notória na aldeia e tudo mais, então eles relevaram para escutar as palavras daquele mestre. Chegando lá, o mestre falou para ele: não, esse cara aí é meu conhecido, é meu amigo, já foi na minha casa, foi uma pessoa muito educada, me cumprimentou, se despediu, não roubou nada, porque eu que ofereci o que eu tinha para ele, né? Então ele testemunhou a favor do ladrão. E aquela atitude tocou muito aquele homem, né, que roubava e tudo mais, deixou ele muito agradecido, preenchido, né, com aquela atitude daquele mestre, né? Muitas vezes as pessoas que elas são excluídas da vida, da sociedade, quando elas recebem um pouco de amor, de atenção, de solidariedade, isso transforma elas, né? E isso também aconteceu junto com o ladrão da história da parábola, tá? Então, aquilo contribuiu muito para a vida daquele ladrão. Falando assim, a gente analisa a história e percebe que, tá, beleza, bacana, né? Atitude e tudo mais. Bacana, mas se a gente ir mais a fundo, a gente consegue perceber o quão maduro é um ser como esse mestre espiritual, né? Nós, meros mortais, trabalhamos para um dia, talvez, chegar próximo, na metade do nível de consciência desse, né? Porque aqui a gente preza muito pela verdade da nossa consciência, né? Aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Não adianta a gente fingir uma atitude ou ser o que a gente não é, né? Quando a gente fala da consciência amadurecer, a gente percebe aquilo que realmente está brotando da nossa consciência, do nosso sentimento, naquela ocasião, naquele momento que uma coisa boa ou ruim acontece conosco. Então, isso demonstra realmente a maturidade da consciência. Claro que a nossa mente, ela vai nos auxiliar, né, entendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, tentando mudar atitudes durante um processo de tempo, mas o objetivo é que em algum momento a própria consciência, a nossa natureza, ela se torne algo nessa totalidade de maturidade. Então, a gente percebe que o mestre, ele não, primeiramente, não reagiu ao medo, né? Quantas vezes acontece uma situação e a gente já reage no medo? Pô, um ladrão entra na tua casa, primeira coisa, tu já quer contra-atacar, tu já quer se defender, tu já pensa mil e uma possibilidades, né, de coisas. E a consciência dele permaneceu estável dentro daquela situação, né? O mestre, ele resolveu responder aquela situação baseado no que ele realmente era, né? E não reagindo ao que estava acontecendo. E isso é maturidade, né? O mestre, ele enxergou aquele ser para além daquilo que ele estava fazendo, né? Daquele rótulo de ladrão. Ele conseguia enxergar aquele ser na totalidade dele e não só a partir daquele rótulo, daquela máscara, né, que vai saber todas as consequências da vida daquele ladrão que fizeram com que ele tivesse aquelas atitudes limitadas e que levaram ele àquelas condições, né? Também praticou generosidade. O cara ofereceu aquilo que ele tinha mesmo sendo roubado, né? Olha o tamanho disso, né? Quantas vezes a gente briga pelas nossas coisas, briga por aquilo que é nosso, né? Sem nem estarem roubando da gente, né? Então, olha a maturidade dessa consciência, né? Desse ser, desse mestre, né? Demonstrou desapego, né? Mesmo ele tendo muito pouco, ele colocou o outro na frente dele, né? Colocou
não colocou as suas posses acima dos seus valores. Então, isso é muito importante, pessoal. Ah, Matheus, então agora eu tenho que sair dando tudo. Não, não é isso. É só para o nosso entendimento mesmo. É só para a gente estar compreendendo juntos níveis de consciência dentro da maturidade, né? Não buscou vingança. Então ele teve a oportunidade de condenar aquele cara lá, mas mostrou compaixão e, pelo contrário, ainda ajudou aquele indivíduo, né? O mestre ajudou o ladrão. Normalmente alguém faz uma coisinha para nós, primeira reatividade infantil da nossa imaturidade, que está em desenvolvimento e está tudo bem, é nós já ficar frio com a pessoa, é um sentimentozinho de vingança, é um sentimentozinho que a gente nutre, é um sentimento que a gente expressa, e aí na primeira oportunidade a gente vai lá e aponta o dedo e diz, eu falei, bem feito, olha aí, mereceu. Então, tudo isso demonstra o quanto a gente ainda precisa evoluir em certos pontos dentro de uma perspectiva de evolução, de maturidade espiritual, né? Outro ponto, ele transformou aquele ser não por imposição, ele não transformou o ladrão porque ele obrigou o ladrão com o seu conhecimento, com a sua filosofia, né, com a sua presença, não. Simplesmente o próprio exemplo, a própria vibração daquele mestre, as atitudes fizeram o ladrão bugar, o ladrão entender outra seara de consciência e de maturidade, querendo ou não. Outro lugar, né? É uma coisa fora da caixa, conseguir encontrar seres, pessoas que possuem esse nível de grandeza dentro de si. E isso transforma aqueles que ainda precisam ver para crer que é possível, né? Então, maturidade não tem a ver com aquilo que acontece com a gente, né? E sim com como que a gente responde ao que acontece. Não é sobre o que acontece, e sim como a gente responde ao que acontece, né? E aí a gente começa a entender a diferença, que existe uma diferença entre reação a uma situação e resposta da situação, né? Quando a gente só reage, a gente às vezes fica preso em calabouços de nós mesmos, do nosso comportamento, da nossa mente, do nosso cérebro. A nossa mente ela é muito poderosa em condicionar comportamentos, em condicionar sentimentos dentro de nós, que vai nos deixando cada vez mais reativos. Querem ver um comportamento que muitas pessoas têm e que tenho certeza que talvez elas não gostariam de ter? Roer unha. Roer unha é um comportamento que ele faz mal para vários sentidos, né? Ele machuca, quebra os dentes, a gente bota a bactéria para dentro da boca, a unha fica sempre em carne viva, com dor, frágil e tudo mais. E aí as pessoas roem as unhas e não conseguem parar, porque existe uma reatividade automática já implementada que mexeu com o nosso comportamento, e para nós parar, amadurecer no sentido de não roer mais as unhas, a gente vai ter que fazer o quê? Um esforço, olhar para aquilo ali, criar uma estratégia para ir reconfigurando, né? Então a pessoa que ela é emocionalmente matura, algo acontece, ela sente e já reage, coloca para fora e continua nutrindo aquele padrão que já está instalado e se instalando dentro dela. Uma pessoa que ela já está num processo de maturidade, algo acontece, ela sente, ela observa, analisa, sente de novo, compreende, escolhe como responder, mas sentindo o processo, que é muito importante, né? Porque às vezes a gente vai se tornando frios e não é esse o movimento rumo à nossa maturidade. A gente precisa se permitir sentir, sim, aquilo que está no momento presente na nossa consciência e nos sentimentos, porém, com uma certa observação, com um certo ponderamento, para reconfigurar os pontos necessários que a gente precisa para amadurecer. E quando a gente
for ir nos tornando mais velhos, nós conseguimos tornar pessoas maduras, tá bom? Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode estar falando com a gente no chat. Deixa eu dar uma olhada ali como é que tá. Se der algum problema no áudio, alguma coisa, vocês também me avisem aí que eu estou acompanhando aqui, fazendo algumas pausas, nós juntos, tá bom? Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para a gente ver quem é que está aqui. Jennifer, Cíntia também entrou aqui conosco. Seja bem-vinda, Cíntia, Jennifer, e vamos continuando aí a nossa compreensão da aula de hoje, tá? Então, quando a gente vai nos tornando reativos, né, aos nossos padrões imaturos, aí a gente vai entrando na seara dos padrões comportamentais, que a gente precisa identificar e observar em nós. São vários, né? Quantos padrões que a gente tem dentro das nossas relações, dentro de nós com a gente mesmo, que a gente precisa modificar, mas não é modificar de fora para dentro, é modificar de dentro para fora, né? A gente precisa transcender esses lugares de dentro para fora. E a primeira etapa é observar o que já está virado como um hábito dentro de nós. Qual reatividades nossa que já são hábitos, que já são instaladas, que já vêm até de vidas anteriores, né? Porque isso vai ficando impregnado no nosso inconsciente que a gente leva para toda a vida. Não é à toa que a gente às vezes encontra pessoas mais velhas e é muito difícil as pessoas mais velhas elas mudarem, elas melhorarem o backup delas, né? O mindset, a cabeça delas é difícil, diferente de uma criança, de um adolescente que está ali muito mais neutro de tudo, o conhecimento, as crenças, os condicionamentos que se adquire durante uma vida. Então, por isso que é importante, quanto mais cedo a gente tiver uma observância e esse autoconhecimento e análise com a gente, antes a gente consegue amadurecer e não ficar tão presos depois lá na frente para fazer um esforço maior dentro dos condicionamentos que foram gerados durante uma vida inteira. E é por isso que a gente leva esses padrões para outras vidas, né? Porque por mais que a gente nasça aqui crianças, muitas vezes aqui mais neutros, como um quadro em branco ali para começar a ser preenchido pela vida, a gente carrega esses vestígios das nossas outras, a gente carrega os padrões das nossas outras existências, né? Mesmo uma criança com a sua pureza, inocência e tudo mais, ela também vai ter alguns padrões, alguns comportamentos que a gente vai ver que já nasceram com ela e que vieram de antes, e ela está tendo a oportunidade de ter um quadro em branco para começar a colocar desde cedo novos princípios, novos valores, novas perspectivas que vão auxiliar para que quando ela chegue na fase adulta, na fase da velhice, ela, de forma natural, se torne madura, né, dentro de princípios e valores espirituais. Então, o que a gente precisa para compreender, para nós nos libertarmos dos padrões da imaturidade? O que a gente precisa compreender? Se vocês puderem, respondam para mim essa pergunta, não tem problema errar, falem no chat aí comigo, em poucas palavras, podem escrever aí. Eu quero que vocês tragam do ponto de vista de vocês. O que talvez é preciso ser feito para a gente melhorar, né, os padrões que a gente carrega, se libertar desses padrões que são imaturos dentro da nossa consciência. Falem comigo aí. Ah, Cíntia, obrigado, estou prestando atenção, fazendo anotações, bacana, viu? Esse vídeo depois eu também vou disponibilizar ele lá no YouTube para a gente tá refletindo e reavaliando o conteúdo juntos, tá? Deixem para mim aí, não tenham vergonha não,
Quero ouvir vocês, tá? Lembra do que eu falei, que a gente tem que fazer um esforcinho no modo online para criar esse elo, essa intimidade. Respondam para mim aí, o que nós precisamos fazer para nos libertar, amadurecer dos padrões da imaturidade, do ponto de vista de vocês. Cíntia disse aqui que na visão dela a gente tem que olhar para nós mesmos e refletir sobre o que está acontecendo. O silêncio às vezes fala muito. Com certeza, Cíntia, o silêncio ele é um grande professor, né? O silêncio ele é um grande professor, porque a nossa mente, querendo ou não, tem muita distorção dentro dela, ligado com o nosso espírito, né? Eu mesmo aqui estou muito distante, para vocês terem ideia, da consciência do meu espírito. Não é uma coisa simples, uma mente que ganha informação desde cedo, que passou por várias situações com os pais, com os irmãos, com os filhos, com os avós, com as amizades, com os relacionamentos. Não é simples para essa mente que foi construída baseada em informações, ela entregar com aquela consciência espiritual nossa, que tem toda a verdade por trás dela sobre a existência, sobre ela mesma, sobre os mecanismos da existência, da natureza, né? Do que realmente é o movimento de um ser dentro da vida, do universo. Então, o silêncio ajuda muito para que a nossa mente ressoe, escute, transmute esse lugar de consciência que todos nós temos. Eu vou fazer um workshop sobre eu superior, sobre a nossa consciência espiritual e a nossa mente física. Então, continuem participando. A gente está fazendo em torno de um por mês, tá, pessoal? Um por mês, todo último sábado, às 11h11 da manhã, por mês. A gente está discutindo assuntos interessantes juntos e está aprendendo aqui juntos. Chayane trouxe, ó, ter consciência daquilo que está nos fazendo bem. Muito bom, com certeza a gente conseguir entender o que nos faz bem, né? É que nem a criança lá, a gente vai começar a falar da criança aqui agora para entender o processo da maturidade. Mas se a gente é criança e está lá fazendo brincadeiras que nos machucam, brincadeiras que a gente extrapola e causa consequências, consequências que trazem sofrimento, dor, e a gente continua levando isso para a fase adulta, com certeza a gente tem que saber separar aquilo que nos faz bem, aquilo que é importante e bom para nós como consciências, como seres, né? Deixar as brincadeiras da criança que não fazem bem para outra hora, né? Dá um basta, com certeza. Obrigado pela resposta aí, meninas, tá bom? Ó, mais alguém trouxe aqui, o Emir. Não reagir na impulsividade em situações desafiadoras, respirar, refletir e tomar atitudes com consciência. Isso é muito importante mesmo. Isso aqui é um treino, pessoal, é um treino. É um treino, né? Porque falar agora que tá tudo bem, que tá tudo estável, é uma coisa. Agora, a gente falar na hora do acontecimento, como nós vamos reagir, é outra. E é por isso que a gente desenvolve, né? Na prática, lá no campo de batalha da vida. Vamos avançar então. Então, pessoal, para a gente conseguir, de certa forma, ir nos libertando da nossa imaturidade, a gente precisa compreender os passos do comportamento da nossa criança e do nosso adulto. Tá tudo ligado, né? A nossa criança, o nosso adulto e o nosso ancião que nós queremos nos tornar um dia, aquele mestre, né, que a gente quer alcançar num estado, num nível de consciência, eles estão todos interligados. E por isso que a gente precisa compreendê-los, né? Por isso que a gente precisa compreendê-los de uma forma clara para conseguir identificar o que a gente precisa reprogramar dentro de nós. Então,
Aqui, eu e a Rosa, a gente trabalha muito o nosso espírito, com as regressões de vidas passadas, conexão com o superior, conversa com os mentores, mentorias. A gente trabalha muito o espírito aqui, né? Muito, é o foco principal da gente. Porém, a gente percebe que o espírito ele evolui dentro de nós, mas a nossa mente, Mateus aqui que está raciocinando, a minha persona, para a gente conseguir dar saltos maiores de evolução, ela também precisa evoluir junto. E para a mente evoluir junto com o espírito, ela vai precisar reprogramar muitas coisas, tirar muitas coisas que estão afetando o nosso software, né? E para isso vai ter que ter o quê? Uma programação. E se a gente pensar, isso está totalmente ligado com, ó, pessoal entrando, com o nosso passado, está totalmente ligado com o nosso passado, querendo ou não, nossa fase infantil, né? Ela está no nosso passado. Ela está aqui agora, nesse presente, mas toda a configuração que eu tenho dentro da minha mente, ela está conectada com o meu passado, dessa vida, né? O meu ancião, a minha forma madura, ela está conectada, de certa forma, com o meu futuro, né? Então, é que nem uma flor, né? Ela vai passar por vários estágios para amadurecer uma árvore, né? Criar raízes até com que a copa dela se torne mais ampla, com mais sombra, com frutos, folhas. Então, passado, presente e futuro, eles dialogam nesse momento presente. E por isso que a gente vai ter que trazer observações tanto para aquilo que nós éramos, mas que ainda persiste dentro de nós, com aquilo que nós estamos caminhando em direção na busca do nosso ancião da maturidade consciencial, tá bom? Então, reprogramar é uma palavrinha que a gente vai voltar a trazer aqui nos temas dos workshops, tá bom? A mente precisa de reprogramação. Por mais que a gente trabalhe, desenvolva o espírito e ele lá do lado de lá, enquanto a gente dorme, sai do corpo e acontece muitas coisas que a nossa mente não compreende, ele está amadurecendo, a nossa mente aqui precisa receber os downloads para configurar essa essência, essa consciência espiritual que habita dentro de nós. E se nós estivermos muito presos à nossa mente, aos nossos condicionamentos físicos, da nossa infância, aos nossos padrões, consequentemente, é mais difícil com que isso aconteça, porque a mente ela tem um poder absurdo. Vamos pensar o seguinte: o nosso corpo, né? O nosso corpo. Talvez a gente gostaria, através do nosso espírito, a nossa consciência espiritual, gostaria que algumas coisas físicas nossas se modificassem. Ela gostaria que se modificasse. Mas não é porque a consciência espiritual quer modificar que isso acontece, né? Não. Existem leis, regras aqui que a gente vai precisar o quê? Ah, eu quero emagrecer, eu quero atingir objetivos com o meu corpo, com a minha personalidade, com o meu físico. O corpo vai ter que fazer toda uma adaptação para com que aquilo aconteça dentro da vontade da nossa consciência espiritual. E a nossa mente, ela também vai sofrer o mesmo caos, né? A mesma causa. Ela também vai precisar ser configurada, porque ela é física. A mente física, ela vem do processo físico. Por isso que quando a gente bate a cabeça, dá um problema, a gente fica ali um pouco desconfigurado com o nosso pensamento, com a nossa reflexão, com a nossa fala, enfim, aí são diversos os fatores. Mas se essa mesma mente física ela também tiver muito enraizada em certas situações, o espírito não consegue, mesmo que ele esteja num outro nível de consciência, de maturidade do outro lado, ele precisa fazer com que essa mente ela se configure a favor dele. Por isso que as pessoas então vão meditar, vão silenciar essa mente para
que de dentro para fora novos insights, novas configurações se formem, né, nas nossas ramificações neuronais. Mas ao mesmo tempo, só meditar e só silenciar, às vezes não consegue ir lá no fundo daquele lugar da nossa criança magoada, da nossa criança rejeitada, da nossa criança que interpretou a vida da forma quando ela tinha aquela mentezinha ainda infantil, que talvez não recebeu uma orientação, uma instrução da melhor forma. Então, por isso que agora nós, como adultos que estamos envelhecendo, que o tempo, o presente do tempo que Deus nos deu, é, nos auxilia, nos ajuda, a gente vai ter que o quê? Configurar e reprogramar. Bom? E aí, a gente vai então entrando nessa ideia da reprogramação. A gente vai entrando nos estágios do amadurecimento. Eu trago aqui 3 estágios para nós conseguir atingir um amadurecimento. Então, a primeira etapa é a nossa criança. A nossa criança. Ah, Matheus, então eu tenho que agora terminar com tudo da minha criança, porque é nela que mora a minha infantilidade, minha imaturidade e tudo mais. E não. Na verdade, a gente só tem que conseguir identificar os verdadeiros valores da nossa criança, que precisam ser o quê? Nutridos, explorados dentro de nós, mas também mudando os falsos valores da nossa criança, da nossa parte negativa dela, tá? Porque a criança ela tem um papel muito significativo no amadurecimento, né? Porque não adianta a gente achar que quando a gente está maduro, a gente vai se tornar mais sérios, mais rígidos, mais empoderados. Não, na verdade, a rigidez ela não tem a ver com a maturidade que a gente traz aqui. A seriedade, a falta de vida, de dança, de canto, de balanço pela vida, de música pela vida, ela não faz parte da maturidade que a gente desenvolve aqui. A maturidade que a gente desenvolve aqui, ela tem a ver com a inocência, com a sensibilidade, ela tem a ver com a nossa espontaneidade, né? Com viver o presente. Olha quanta coisa boa de uma criança a gente consegue pegar. Brincam com muito pouco, se divertem, estão sempre sendo espontâneas, estão sempre vivendo ali o presente, a alegria, a corrida, a brincadeira, né? Coisas simples alegram a criança, deixa ela preenchida, entusiasmada. Então, isso tudo também está dentro da gente. E isso tudo precisa, de certa forma, permanecer vivo em nós, ou resgatados por nós, né? Então, esse encantamento da criança, ele se faz muito necessário para a gente é, conseguir atingir uma maturidade lá na frente, né? E a inocência, ela faz parte disso, porque o que que é a inocência? A criança, ela nasce inocente, e inocente é o quê? Ela ainda não adquiriu os conhecimentos, ela ainda não adquiriu crenças, ela ainda não adquiriu condicionamentos da mente, ela ainda não se trancou com a mente dela dentro da sua expressão como um ser humano. Então, essa inocência é o que a gente precisa reencontrar dentro de nós, né? Depois que a gente passa pela experiência da vida. Então, ó, segundo estágio é o adulto condicionado. Todos nós passamos por esse estágio até atingir uma consciência madura. Todos nós vamos passar pela fase de inocência, onde a gente não tem o conhecimento, não tem a experiência, até que a gente chega na fase adulta, onde a gente recebe o conhecimento, recebe os condicionamentos, medos, expectativas, máscaras, o que é certo, como que eu tenho que ser para me aceitarem, como que eu tenho que ser para não me rejeitarem, e isso tudo faz a gente perder um pouco da nossa espontaneidade, da verdade da nossa essência, do nosso espírito. Então a gente cria uma divisão, né? Até que em algum momento a gente tem que olhar para isso, como a gente está fazendo aqui,
e resgatar essa inocência, mas não abandonando o conhecimento, não abandonando a experiência, mas atravessando eles dentro da experiência das nossas vidas, tá bom? Porque se a gente atravessar, se a gente não tiver essa clareza, a gente acaba o quê? Nos tornando crianças infantis imaturas quando adultas, tá bom? A gente perde a inocência, perde a espontaneidade e ainda assim continua carregando um monte de pontos infantis e imaturos que a gente não transcendeu na infância, tá? E a gente vai falar disso agora, né? Então, por exemplo, a criança lá atrás, a nossa criança, ela precisava de aprovação, né? Ela queria lá palmas, ser vista, ser lembrada, ser admirada por quem ela amava, por quem ela reconhecia, né, pelos seus ídolos, né? Quem é que não gosta, como criança, de ser reconhecido por um ídolo, por alguém que a gente admira, que a gente ama e que na fase infantil muitas vezes é os nossos pais, né? A gente tem esse lugar dentro de nós quando a gente é uma criança. E se a gente não transcender essa dependência de aprovação dos pais quando criança, digamos, a gente acaba levando isso para a fase adulta. E aí a gente continua dependendo o quê? Da aprovação dos outros, dos amigos, dos seguidores, da vida e tudo mais. E aí a gente percebe que o quê? Aquela criança ainda não transcendeu esse lugar da maturidade dela. Aí vem as perguntas lá na fase adulta. Será que vão gostar de mim? O que vão pensar de mim? Será que eu estou decepcionando alguém? Será que vão me abandonar se eu ser o que eu for, se eu manifestar quem eu sou, né? Então, esses auto-julgamentos, eles tudo criam o quê? Condicionamentos, crenças, comportamentos que se enraizam dentro de nós e que aí, para modificar, a gente tem que vir aqui juntos para olhar, identificar e lá no dia a dia ir reconfigurando, né? Outro ponto, a criança lá atrás responsabilizava os outros, né? Nunca é a criança, nunca é ela, né? Sempre é o amiguinho, é a amiguinha, é o fulano, é tu, é o pai, ela nunca é ela que causa o problema, né? E isso vem da imaturidade da criança. Se a gente não transcende isso, o adulto leva isso para a fase adulta, se torna imaturo também. Aí ele começa a dizer lá na frente: eu sou assim por causa dos meus pais, eu sou assim por causa do relacionamento, eu não consigo ser feliz por causa daquela pessoa, eu não consigo ser feliz porque tá calor, porque tem sol, eu não consigo ser feliz porque tá frio, porque tá chovendo. Então a gente culpa o outro, o externo, e tira a responsabilidade dos nossos ombros. E quem vive sem responsabilidade, principalmente sobre si, acaba se tornando imaturo dentro das suas reações e da sua própria vida. Tá? Pessoal, dúvidas? Vão conversando comigo no chat. Acho que todo mundo voltou aí. Aí, ó, tem pergunta já ali na área. Podem perguntar, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí. Se quiserem trazer algumas coisas práticas da vida, do dia a dia, podem perguntar que eu vou estar respondendo aqui. A Jennifer ia perguntar o seguinte: o fenômeno de adultos na casa dos 30 anos e ainda imaturos. Há quem diga, há quem diga que a adolescência, há quem diga que a adolescência, deixa eu abrir aqui, há quem diga que a adolescência está sendo estendida até os 30. Complicado, conheço alguns. O jeito é se afastar, não? E sim, tudo é uma reação que vem lá de trás, Jennifer. Se nós chegar na fase dos 30 com algumas atitudes que a gente não conseguiu transcender na adolescência, em algum momento isso vai bater de frente com a gente posteriormente. Não tem como ser abafado, né? A vida ela tem várias fases, né? Aí tem as fases de 7 em 7 anos, né? 7, 14, 21, 28, 35, e cada etapa dessa velhice que a gente vai desenvolvendo durante a vida é feita
para ser vivida um nível de maturidade, um nível de consciência. Porém, se lá atrás a gente não conseguiu viver ou configurar as situações dentro de nós para cada etapa, consequentemente, tu vai postergando e prorrogando para frente algumas situações em específicos, tá? Isso acontece com certeza e nós todos estamos, de certa forma, nesse barco aí. Por isso que, quanto antes a gente conseguir olhar para o que a gente não amadureceu em cada etapa e que ainda persiste dentro de nós, a gente conseguir correr e fazer as coisas entrarem no tempo certo, envelhecimento junto com amadurecimento, tá bom? Podem continuar perguntando ali, tá bom, pessoal? Então, continuando a ideia da criança, a criança ela tem o padrão faz tempestade em copo d'água, né? Principalmente diante da dor, do sofrimento, né? Muitas coisas são sentidas, são necessárias, são árduas dentro do nosso processo como seres humanos, mas muitas vezes, se nós tivermos uma mentalidade infantil, imatura, a gente não consegue transcender muitas vezes a dor, os sentimentos, a frustração, e aquilo ali continua sendo apegados por nós, né? A criança ela sempre acredita que a dor nunca vai passar, dá um machucado ali, alguma coisa, por mais que tenha aquela dor, ela vai ali, a mente dela perde o controle, a mente dela, né, o cérebrozinho dela, infantil, perde o controle, acha que aquilo ali, né, vou morrer agora, isso aqui tá doendo demais, não vai passar nunca, daí vai o pai e diz, calma, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, não. Então, esse lugar também, na fase adulta, se a gente não transcende ele, essa reatividade, se ela continua sempre sendo reativa, quando a gente chega ali na fase dos 30, dos 40, quando acontece uma situação, a gente também não sabe lidar. A gente continua apegado àquela situação. Ela aumenta para nós dentro daquilo que talvez era, né? E tudo causado pela nossa mente imatura que precisa se desenvolver diante da dor e do sofrimento, porque são coisas inevitáveis, né? O sofrimento e a dor, eles vão existir para todo mundo. Não vai ter o que fazer, não tem o que fazer. Vai existir dor e sofrimento na vida, né? Perdas, vai existir conflitos, dor no corpo, doenças, vai existir esses pontos e a gente tem a opção de aprender a lidar com isso, aprender a conviver com algumas coisas em específico, a responder de uma forma mais equilibrada emocionalmente dentro de nós, ou continuar preso na nossa reatividade, causando vários problemas maior do que só aquela dor e sofrimento está causando, tá bom? Então, a maturidade, ela não promete vida sem tempestades. Ela não promete vida perfeita. Ela promete o quê? Uma capacidade para a gente atravessar esses lugares de uma forma harmônica. Outro ponto da nossa criança que a gente estende para a nossa fase adulta, tá? A criança ela tem a mania de achar que o mundo gira em torno dela. Ela quer que os seus desejos sejam atendidos, né? Tudo é da forma dela. E quando não é, ela chora, ela faz dengo, fica emburrada, né? Em busca daquele objetivo. Bate o pé. E isso, se a gente também não analisar dentro de nós, a gente acaba levando para a fase adulta. E quando chega isso na fase adulta, a gente acaba nos tornando pessoas às vezes muito frustradas, né? Muito frustradas, porque a gente quer controlar as coisas, quer controlar as pessoas, né? Mas a vida ela não acontece como a gente deseja. Ela percorre um fluxo natural por si só. Nós não estamos no controle de nada. A existência ela simplesmente acontece. Se a gente analisar o que realmente a gente controla é assim, ó, é uma coisinha
muito ínfima, que se a gente não compreender isso, a gente vai viver frustrados, tá? A criança, ela também, ela quer que decidam as coisas por ela, né? E por quê? Porque ela não quer a responsabilidade, ela não quer levar a culpa. Ela prefere que alguém diga para ela o que fazer, porque se der certo, ok, mas se der errado, não foi ela, foi tu, foi o pai, foi a mãe que direcionou, né? Então, quando a gente vive isso na fase infantil, quando a gente chegar na fase adulta, a gente vai continuar dependendo dos outros para tomada de decisões importantes, para escolhas da nossa vida, para assumir a responsabilidade por aquilo que acontece, por aquilo que se permeia em torno de nós. Então, a pessoa ela fica sempre perguntando para os outros o que eu faço. Sabe aquela história? A pessoa vai ali, ela tem uma coisa para resolver. Aí ela conversa com todo mundo, ela pergunta para todo mundo da vida, pessoas que nem sabem também, que nem tem noção do como direcionar aquela pessoa, e ela tá lá abrindo o campo dela, falando, perguntando opinião. Aí tu vai ver, ela pega um monte de opinião de todo mundo, uma diferente da outra, e aí, baseado nessa opinião externa, ela toma uma decisão. Pô, isso não é maturidade, isso é imaturidade, porque a pessoa, quando ela se torna madura, ela compreende que quem está no controle das nossas vidas é o nosso espírito e a nossa consciência espiritual, que nós somos apenas, aqui como mente física, um receptor que capta, que sente o que o meu espírito direciona através da intuição, através da nossa sensibilidade. Mas para isso, a gente precisa o quê? Fechar os ouvidos para as opiniões, tirar o poder que existe das nossas vidas que estão nas mãos dos outros e assumir a responsabilidade por nós mesmos, escutando o que vem de dentro e não o que vem de fora, para sim tomar decisões, para sim fazer com que a nossa vida aconteça baseado no que a espiritualidade tem em comum acordo com o nosso espírito, tá ok? Faz sentido para vocês? Vão conversando com a gente aí, tá? Isso, ó, tem muita gente que não quer assumir a responsabilidade mesmo, junta tudo, criança interior, medo, comodismo, transferência para outro, Freud explica. Maravilha, Cíntia. A Franciele trouxe, quando a pessoa não reconhece os próprios padrões, reage de forma defensiva, qual é o caminho terapêutico mais indicado para favorecer esse reconhecimento, né? Ó, eu trago sempre o exemplo de roer unha. Eu gosto de trazer uns exemplozinhos práticos para alguns padrões nossos, porque querendo ou não, identificar os padrões do nosso inconsciente, da nossa mente e das nossas atitudes, ele é uma área mais subjetiva, né? É muito subjetivo. Tem como, e é um dever nosso, mas é subjetivo. Então, quando a gente, por exemplo, rói unha, eu tenho um padrão comportamental de roer unha, e eu quero identificar, melhorar e trabalhar para me libertar daquilo dali e criar novos hábitos, uma nova programação dentro de mim. Então, a gente vai lá e testa algumas coisas, né, para nos desenvolver. Ah, eu roo unha, então vai lá, tenta não roer unha. Ah, eu fumo cigarro. Ah, eu tenho aqui um padrão de ficar no celular antes de dormir 2 horas antes. Já está instalado dentro de mim. Tenta primeiro tu conseguir mudar esses hábitos, que eles são mais aparentes dentro da realidade, e percebe, né, os teus gatilhos. Por exemplo, a pessoa que rói unha, ela vai deixar de roer unha, cara, tu vai ver que 300 mil pensamentos e comportamentos vão ativar os gatilhos para tu roer unha. Do nada, tu vai estar roendo unha, tu vai, mesmo querendo parar, tu vai perceber assim, até ela ir crescendo, vários comportamentos, vários gatilhos que disparam, né, em ti aquela questão final, roer unha. E dentro de nós, assim como existem essas questões objetivas, os nossos comportamentos lá também. Tá cheio de gatilhos dentro de nós. Um
uma forma terapêutica que eu indico bastante é a regressão de vidas passadas, Franciele. A regressão de vidas passadas, ela mostra para nós o nosso comportamento que existe no nosso inconsciente, que vem já de outras vidas. E isso faz com que a gente consiga olhar para aquilo que nem nós, nem nossa mente às vezes consegue identificar, tá? Tem muitas vezes que a gente, por exemplo, eu abri algumas vidas passadas minhas lá quando eu era mais novo, a torno ali dos 25 anos, que eu abri assim, eu sabia assim, isso aqui ressoa comigo, mas não é bem isso. E hoje, aos 34 anos, eu já consigo perceber que, cara, faz total sentido. Agora tá claro para minha mente esses padrões que estavam ocultos, que estavam escondidos de mim mesmo. Porque se tu não identificar os padrões, assim como roer unha tu consegue enxergar dia após dia, se tu não identificar o que tem que ser melhorado, quais atitudes tu tá sendo imaturo, tu não vai conseguir trabalhar em cima disso, né? Por isso que a gente está conversando aqui esses pontos da nossa criança, tá? Porque aqui a gente está o quê? Tentando olhar para esse lugar, né? O exemplo aqui, esses pontos que a gente está trazendo, que a gente carrega da nossa criança imatura, vai fazer o quê? A gente olhar para nossa vida, para nossas relações, para nossas atitudes, e a gente conseguir pelo menos o que? Identificar. Eu vou melhorar só com essa palestra do Matheus? Não, não vai. Para eu parar de roer unha, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 semanas de observação, de experiência, de atitudes, de gatilhos, e dentro da nossa reprogramação isso não vai ser diferente. Tu vai olhar para uma direção e vai, com as experiências, ir trabalhando e desenvolvendo, né? Por isso que lá no início eu trouxe que envelhecer é para todo mundo, inevitável do corpo físico e biológico. Agora, amadurecer é, é um investimento para dentro de nós, é um investimento no nosso autoconhecimento para que a gente consiga moldando essas questões e reprogramando, tá bom? Isso aí, vamos avançando então, tá? Vamos avançando. A Cintia perguntou como que ajuda um adulto, né, que tem essas crenças ainda criança. O primeiro passo é essa pessoa ela querer, né? Quando a pessoa não quer, não tem o que fazer. Imagina, vocês estão aqui dispostos, sábado de manhã, 11h11, a gente está juntos conversando e trabalhando sobre isso. E mesmo assim, vai ser é um trabalho que vocês vão ter que desempenhar querendo, com o objetivo disso acontecer. Agora tu pega e imagina uma pessoa que ela não quer, que ela não tá nem aí para isso, que isso é besteira. É complicado, sabe? Então o primeiro passo essa pessoa ela vai ter que dentro dela estar aberta a por ela mesma e não por influência externa fazer. Para aí sim, a partir disso, ela, baseado nisso que a gente está desenvolvendo aqui, ela também entrar nesse lugar de amadurecimento, tá? Então a pergunta que fica, depois dos pontos ali que eu trouxe. Então, pessoal, a gente precisa abandonar a nossa criança, abandonar aqueles padrões, aquela vontade de ter tudo o que se quer, a vontade de não ouvir não, de ser rejeitado, né? A gente precisa abandonar tudo isso? Não. Na verdade, o problema não é a gente carregar a nossa criança com a gente. Não, a gente vai carregar ela com a gente. A gente deve, né? Mas o problema é a gente carregar ela sem a inocência, sem a pureza, sem a naturalidade dela. E aí a gente opta por quê? Carregar o inverso. A gente vai lá e carrega o que não é para carregar da criança. Vocês conseguem entender a inversão de valores? Porque dentro da perspectiva espiritual, dentro da evolução espiritual, esse mundo ele foi criado para que a gente carregue o valor correto da nossa criança. A gente mantenha-se seres adultos alegres, celebrativos, espontâneos, sensíveis, né? Essa é a natureza, isso é que a natureza quer da gente. Porém, devido a toda o adoecimento do nosso sistema como seres humanos, sociais, da nossa conjuntura familiar,
da nossa educação, acaba por o quê? Esses valores eles invertem dentro de nós e uma coisa vai passando de geração para geração até que a gente está instalado com com essa configuração de ponta cabeça, né? Então a gente não pode perder o encantamento, a curiosidade, a capacidade de brincar, a presença, né? E a gente precisa configurar necessidade de aprovação, rejeição, dificuldade com as frustrações, dependência, necessidade de atenção e o desejo que os outros resolvam a nossa vida. Então, a gente precisa desconstruir muita coisa para amadurecer. Encontrar a si mesmo não é que a gente vai encontrar uma nova pessoa madura. Não. Na verdade, a gente tem que retirar tudo aquilo que colocaram sobre quem nós somos para conseguir resgatar o que a gente sempre foi lá atrás, porém, de uma forma madura, experiente, dentro das experiências da vida. E aí, por fim, o terceiro estágio do amadurecimento, que é o nosso objetivo aqui, o ser humano maduro, o ser humano que mantém a inocência dele, porém com consciência, né? Não significa a gente voltar a ser infantil, significa a gente recuperar tudo isso que a gente vem conversando sobre a parte boa da criança. A criança é inocente porque ela ainda não conhece o mundo. O ser humano maduro recupera a inocência mesmo depois de conhecê-lo. Então é uma transição, né? Chegamos aqui criança, inocentes, sem experiência, crença e conhecimento. Atravessamos o conhecimento, a experiência, e a partir disso nos tornamos o quê? Ser humanos mais condicionados, ser humanos com muitas crenças, com muitas coisas que precisam ser trabalhadas e que não foram desenvolvidas ainda na fase infantil. E aí, a partir disso, depois a gente chega na fase madura, onde resgatamos a inocência e abdicamos das partes imaturas que a nossa consciência ainda costuma carregar. Mas e depois? Depois que a gente retoma a nossa inocência, desapega dos condicionamentos infantis, para onde que nós vamos na seara da maturidade? Para onde que a gente vai, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre liberdade. Liberdade, né? Muitas pessoas querem liberdade. Liberdade da família, liberdade financeira, liberdade na vida, na autonomia de si mesmo, na autonomia da sua família, de poder fazer com que as coisas e com aqueles que estão conosco se tornem livres. Porém, a liberdade, ela caminha dentro da perspectiva da maturidade junto com a responsabilidade. Não tem como, na visão da existência, nós nos tornarmos livres sem responsabilidade, né? Porque a maioria das pessoas que elas querem a liberdade dentro de um pensamento imaturo infantil. Liberdade sem responsabilidade, né? Elas querem escolher, querem decidir, mas querem culpar a vida e o mundo quando as coisas dão erradas, né? Porém, se a gente não assumir a responsabilidade junto com a liberdade que a gente almeja, a vida ela entende que nós não somos merecedores para carregar tamanha liberdade que a gente almeja. A vida, Deus, ele dá para nós aquilo que está no nosso alcance, aquilo que nós temos como sustentar dentro da existência, porque muitas vezes se dá muita liberdade para nós e nós nos perdemos da responsabilidade, a gente acaba o quê? Perdendo, caindo, tropeçando com tanta liberdade, né? E isso Deus não quer para nós, a vida não quer isso para nós. Ela quer que a gente seja livre, livre a ponto de alcançar, de transcender, de criar coisas maravilhosas pela Terra. Porém, a gente tem que ser dignos e merecedores disso. E, por si mesmo, responsáveis.
responsáveis, porque senão as coisas se fecham, a gente vive dependendo dos outros, a vida entende que a gente ainda é criança, independente, imatura, e não contribui como a gente gostaria para que as coisas elas floresçam, tá? A imaturidade ela quer ser livre, fazer o que deseja, quando deseja, sem limites e sem consequências. Mas amadurecer é descobrir que a verdadeira liberdade tem um preço, a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. E nem sempre o que precisa ser feito é o que a gente quer. Esse é o ponto muito importante que as pessoas maduras elas começam a internalizar e compreender. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito e nem sempre aquilo que precisa ser feito é o que a gente quer. Muitas vezes eu tenho que trabalhar no emprego que eu não gosto ainda, mas é aquilo que a existência e a vida está dispondo ao meu favor, ao meu alcance. É a partir daquilo que a vida tá te dando a oportunidade para mostrar para ela que tu é responsável, para mostrar para ela que tu é maduro. E a partir dessa demonstração, aí sim, quem sabe, ela vai te ajudar a trocar de emprego, ela vai te ajudar a chegar naquilo que tu gostaria de chegar com a tua liberdade. Mas antes de tu adquirir essa liberdade, tu precisa fazer o que tem que ser feito, de forma madura, de forma consciente, de forma responsável para contigo, para com os teus, para aí sim você subir de nível e ir subindo os degraus da nossa liberdade que a gente tanto busca, tá bom? Tem uma frase de um grande mestre, né? Um grande mestre que trouxe muito ensinamento para o Homem-Aranha. Não sei se vocês já viram as histórias de quadrinhos do Homem-Aranha, provavelmente sim. E tem lá o mestre Tio Ben do Homem-Aranha, que tem aquela frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase, quando eu ouvi ela pela primeira vez, ela ficou uma manchete na minha cabeça, assim. Eu olhei aquilo ali e falei assim, meu Deus, cara, é isso, olha que profundo, né? E lá na história do Peter Parker, quando ele ganhou os poderes como Homem-Aranha, as primeiras atitudes dele foram atitudes muito imaturas. Né? Ele se emocionou, digamos assim, com os seus poderes, né? Quis curtir os prédios e tal, né? Até de certo ponto, ok, mas chegou em algum momento que a vida foi lá e cobrou dele, ó, a gente precisa, a vida vai lá e cobrou dele, mostrou através dos acontecimentos da vida que ele precisava contribuir com aquele poder através da responsabilidade que foi concedido a ele, aonde ele estava lá perseguindo um ladrão com a polícia e tudo mais. Ele tinha tido um desentendimento com a parte da polícia, e aí, quando ele chegou na hora de prender o ladrão, ele pegou e olhou pro cara e falou assim: não, pode ir, né? Isso não depende de mim, eu não sou responsável por isso. Isso aí não é problema meu, não é problema meu, né? Consequentemente, o tempo passou, e aí, depois que o tempo passou, o tio Ben, numa ocasião, foi assassinado por trocas de tiro por esse mesmo bandido que o Spider-Man, que o Homem-Aranha, que o Peter Parker deixou ficar livre e não ajudou a polícia a resgatar com aquele pensamento imaturo dele. Consequência, a vida girou e aquela mesma pessoa tirou a pessoa que ele mais amava. Olha como que a vida cobrou para que a consciência dele amadurecesse de forma prática, sentida, né? E aí, nesse mesmo instante, o Tibem traz a frase para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tu quer poder na tua vida, tu quer dinheiro, tu quer autonomia, tu quer que as coisas aconteçam, tu quer carregar os teus para frente, tu quer ir para frente, tu vai ter que amadurecer e com isso mostrar-se responsável por toda essa autonomia que a vida te conceder, isso da forma correta, da forma sincera e honesta dentro de um fluxo verdadeiro de luz espiritual.
Então a gente entende que a maturidade e a responsabilidade, a prosperidade, elas estão interconectadas. Enquanto nós sermos imaturos, os caminhos ficam fechados, os caminhos ficam estagnados, porque uma pessoa madura, ela vai entendendo que a prosperidade verdadeira, que a abundância da existência que chega até nós, ela não é feita para nós acumular para nós. Ela não é feita para viver só para nós, né? Não, ela é feita para que ela seja dividida, compartilhada, multiplicada, né? A gente dá algo para a existência nos devolve. A gente dá algo para a existência nos devolve. Tem uma pergunta, né, que eu gosto de trazer para nós compreender isso, que é mais ou menos o seguinte: é como se a existência, ela faz a seguinte pergunta para nós: se eu colocar mais nas tuas mãos, se eu te der mais, o que que tu vai fazer com isso? O que que vai ser feito com aquilo que é a existência que Deus está te dando? É? A partir disso, a gente consegue identificar nosso nível de maturidade e amadurecimento, porque nós precisamos saber sustentar o que a gente recebe. Se tu não tiver sustentação com as pequenas coisas da tua casa, se tu não tiver essa consciência com as pequenas coisas que tem no teu redor, com o pouco que talvez tu possa ter, tu não vai ter também quando tiver muito. E a existência, ela entende isso. E entendendo isso, ela não colabora para que tu dê próximos passos como a gente gostaria. Então é importante isso aí dentro da nossa responsabilidade e maturidade. Claro que isso não significa que a gente agora tem que sair entregando tudo que é nosso, que agora a gente vai ficar se sacrificando por todo mundo e pelos outros, porque maturidade também é saber receber. Maturidade é conhecer o próprio valor, é permitir-se desfrutar da vida, né, sem interromper o fluxo da tua individualidade, é encontrar essa harmonia e esse equilíbrio com a vida. Tem que achar o ponto de equilíbrio, amar o próximo como a si mesmo, para com que essa comunhão aconteça. Porque se tu também só se sacrifica, só abaixa a cabeça, dá tudo que tu tem, nunca tem nada, né, tu vai para o outro lado da polaridade. E aí a existência também não colabora, porque ela quer que o quê? Tu cresça junto com os teus, mas junto e não sozinho, e nem só com que os outros cresçam e acabem crescendo-se para cima de vocês, tá bom? Faz sentido, pessoal? Falem comigo aí, conversem comigo no chat aí, como é que tá? Estão conseguindo entender? A gente já está quase chegando aqui nos momentos finais da nossa ideia, da nossa perspectiva. Deixa eu ver se tinha ficado mais alguma pergunta aqui para nós fazer. É isso aí, sem perguntas. Então, aí a gente vai entendendo. Agora, depois de tudo isso que a gente conversou, sobre a maturidade espiritual. O que é a maturidade espiritual? Aceitar a vida na totalidade dela, prazer, dor, ganhos, perdas, aceitação da vida como ela é. Isso é muito importante. Questionar os nossos condicionamentos e descobrir a própria verdade. Questionar os condicionamentos e descobrir a própria verdade. Recuperar a inocência, sensibilidade, capacidade de estar presente. Transformar o cotidiano em um caminho de consciência e encontrar o centro, o próprio centro e viver a partir dele, tá? Outros pontos: assumir a responsabilidade pela própria vida e escolhas. Assumir a responsabilidade pela própria vida e escolhas. Desenvolver consciência sobre si mesmo. Parar de viver em função da aprovação dos outros e conquistar a liberdade interior. Aprender a sentir sem ser dominado pelo que sente. Olha o equilíbrio, né? Olha o equilíbrio, aprender a sentir
sem ser dominado pelo que sente. Não é bloquear os sentimentos, ficar frio, sem vida, sem ânimo. Não, é sentir, mas sem ser dominado por aquilo que sente. Pessoal, essa foi a nossa troca aí, essa foi a perspectiva que eu queria passar para vocês. Como foi, como está sendo, fez sentido? Falem comigo aí. Chegando perto do almoço, todo mundo já vai ficando com fome, né? Quase 1 hora já. Hoje a gente não fez pausa, mas estamos se aprimorando. A ideia é que a gente faça uma pausinha nos futuros. Lembrando que a gente vai estar aí todo final de mês trazendo um tema para a gente estar aprofundando juntos. A próxima é a intuição, aqui a Rose já passou, né? Ela que canaliza o assunto com a espiritualidade e eu. Ao vivo no Mensageiro também. Tá. Mês passado a gente falou sobre intimidade, a gente entendeu todo o cenário das relações, de como ter relações verdadeiras, saudáveis, né? Agora a maturidade e o próximo vai ser intuição, tá bom? Vamos vendo aqui o que o pessoal está trazendo de fechamento. Gratidão, sensacional, gratidão, muito bom, clareza, gratidão, excelente palestra, faz muito sentido para mim. Gostei muito da live, aprendi muito, voltarei com certeza nas próximas. Fico feliz, meninas, fico feliz. Feliz de nós ter trocado essa ideia. E lembrando aqui que ninguém aqui é perfeito, que isso daqui é um mapa para nossa mente, né? Ela conseguir se situar, que a gente ainda vai errar muito, que a gente ainda vai tropeçar bastante, mas que isso tudo faz parte do nosso processo. O importante é ter consciência e ir lapidando, ponto por ponto, ponto por ponto, identificar que a gente ainda está sendo imaturo dentro dessas fases da nossa criança infantil e a partir disso olhar na realidade, ó, de novo aquele gatilho, ó, de novo aquele gatilho, ó, de novo aquele gatilho, pô, eu tenho que conversar comigo mesmo aqui dentro, isso aqui precisa ser transcendido dentro de mim, né? Pra gente, através do exemplo, conseguir cultivar isso nos outros. Muitos perguntaram sobre o outro, né? Como que eu faço para o outro ele também está entendendo isso, né? E amadurecer e tudo mais. E um dos melhores pontos é o próprio exemplo. Lembrem do mestre da parábola lá. Não é impondo, não é obrigando, não impondo conhecimento, a sua verdade, não. É através do exemplo das nossas atitudes isso configurar. E aí aqueles que sentirem essa presença e essa verdade, também por ressonância, vão se configurar. Jesus foi um dos grandes mestres de ensinamento através do exemplo. E é isso que a gente tem que desenvolver aí junto conosco. Tá bom, pessoal? Então, vamos fechar um pouquinho os olhos, só para a gente fazer um fechamento mais meditativo. Vamos fazer uma introspecção aí, um trabalhinho de introspecção. Deixa eu fechar aqui os slides. Podem ficar aí com vocês quietinhos, fechar os olhos agora, para que a gente, toda essa perspectiva, ela possa reverberar no nosso inconsciente, no nosso espírito, junto com a nossa mente. Façam uma inspiração bem profunda, puxem o ar, depois soltem devagarinho. Podem fazer esse mudra aqui, ó, de saudação, onde junta as duas mãos, né, como se fosse fazer uma oração. Aproveitando hoje o dia fora do tempo, que a gente possa aproveitar esse portal energético, espiritual, e através disso reconfigurar lá nas nossas camadas mais sutis do nosso inconsciente toda a nossa criança interior, que a gente consiga trazer para os nossos corações. Vocês podem imaginar na mente de vocês momentos
que vocês eram crianças, jovens, pré-adolescentes, vocês possam acolher nesse momento, abraçar essa criança, e vocês possam dizer para ela que ela não é mais criança, que agora ela já pode amadurecer, que ela pode decidir por si as suas situações, que ela pode não se sentir rejeitada, abandonada, solitária, que ela possa compreender as suas vontades, que os seus desejos podem sim ser atendidos no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo da vida, no tempo do amadurecimento. Que toda a dor, que toda a ferida, que todo o sofrimento causado nela possa, nesse momento, ser curado, ser anestesiado, trabalhado, aliviado, mostrando aí para o teu subconsciente que não precisa mais carregar ferida, dor, que já não te pertence mais, que ficou no passado. Mas que toda a espontaneidade, que toda a sensibilidade, que toda a inocência possa agora no teu coração vibrar, acender de forma criativa e entusiasmada. E agora eu quero que tu te observe daqui 10, 20, 30 anos, que tu crie uma imagem na tua tela mental de ti mesmo, do teu lado ancião, da tua anciã, que tu possa olhar para ela e perceber a maturidade construída não pela idade, mas sim pelas tuas próprias escolhas, pelas tuas próprias atitudes, pelas tuas próprias decisões, pelos teus próprios sentimentos. Ok? Podem retornar, abrir os olhos. É isso, pessoal. Muita honra, eu agradeço a presença de vocês. Que vocês possam ter um ótimo dia aí. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Ótimo final de semana. Bom? Pois eu vou postar lá no YouTube quem quiser reconferir as ideias que a gente trocou. Tchau, tchau. Fiquem na paz aí. Agora, aqui por mensageira, faz o